Vamos lá, pessoal. Início da coletiva do Zé Lucas. Seja bem-vindo ao Cruzeiro, Zé Lucas. Muito obrigado. A gente acompanha a sua família aqui no auditório da Toca da Raposa 2. Estamos falando ao vivo na TV Cruzeiro. E o que chama muita atenção é a emoção de todos os seus familiares aqui. O seu pai está muito emocionado. Ele estava fazendo uma oração aqui antes de começarmos. Eu queria te perguntar justamente isso. O que representa para você sentir esse momento, ver a emoção da sua família e você vestindo uma camisa tão pesada e tão importante como a do Cruzeiro? Primeiramente, muito obrigado. A recepção de todos do clube, todos do staff. Então, tá aqui com minha família, que vieram lá de Recife. Não é fácil, por tudo que nós passamos, chegar hoje no clube desse tamanho que é o Cruzeiro. Então, para mim, não só para mim é uma conquista, como para eles, e ver eles assim, para mim, é muito emocionante. E eu só tenho a agradecer eles por tudo, porque são eles que estão nos momentos ruins e são eles que vão estar no momento bom também do meu lado. Então, é com eles que eu tenho que levar para a vida toda. Zé Lucas, Pansieri da Itatiaia, seja bem-vindo. Todo mundo fica numa expectativa grande, né? Porque te conhece de seleção brasileira de base, de ver jogos também do esporte, o torcedor fica assim, a imprensa, todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas características dentro de campo, que o torcedor vai ver dentro de campo, o que você pode mostrar. E, além disso, como que foi essa, né, de viajar, já fazer exame médico, já aparecer no Mineirão, tudo muito rápido, né? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Cruzeirão. Muito obrigado. Assim, para mim tudo é muito novo, tudo é muito rápido. Assim, eu fiz 18 anos, então para mim tudo é muito novo. Eu ainda sou um jovem, né? Então essa minha vinda pro Cruzeiro foi uma escolha muito boa que eu fiz. Então eu quero construir meu nome aqui na história do Cruzeiro, que é um clube muito grande no país e no mundo. E minhas características é um bom desarme, um bom passe. Então o torcedor pode esperar muito isso do Zé Lucas, muita garra, muita determinação. Então eu não posso falhar nesses quesitos, né, que são os meus fortes. Zé, boa tarde. Gabriel Moraes, do Tempo. Você foi bastante convocado, né, para as seleções brasileiras de base, e lá você encontrou com alguns jogadores que atuam hoje em dia, que saíram há pouco tempo aqui do Cruzeiro, como o Calma Prats, o Vitor Lamonier, o Felipe Moraes. Antes de você aceitar a proposta do Cruzeiro, você chegou a falar com eles, pediu indicação? Como que era aqui em BH, a estrutura da Toca da Raposa? Eles passaram um feedback muito bom daqui do clube, de todos do clube, do staff, comissão, atletas também. E quando eu cheguei aqui não foi diferente, a recepção foi acima do esperado. Então eu tenho muito o que ser feliz aqui nesse clube tão grande, né? Zé Lucas, boa tarde. Dani Paiva, do GE, seja bem-vindo ao Cruzeiro. Pedro Júnior citou que foi uma disputa, né, com outros clubes da Europa e também com um grande clube do futebol brasileiro, como é o caso do Flamengo. Como que você acompanhou essa disputa por você tão jovem, por outros clubes, tanto do futebol europeu, que a gente vê muitos jovens indo para o futebol europeu, e de um outro clube que é concorrente direto do Cruzeiro na ponta aí do futebol brasileiro? Obrigada. Bem, ano passado teve muitas especulações, né, para onde eu ia. Então eu deixava muito isso com o meu staff, que sabe muito o que fazer, sabe muito o que trabalhar por trás de mim. Então eu confiei muito neles, e quando eles vieram esse ano com essa proposta do Cruzeiro, todo esse projeto que o Cruzeiro proporcionou, eu não tive como recusar. Então eu estou muito feliz em estar aqui. Zé, boa tarde. Arthur Mesquita, Rádio 98. Queria que você falasse um pouco para o torcedor do Cruzeiro mais sobre suas características, um jogador tão jovem, já com rodagem de profissional, e em quem você inspira para sua carreira. Minhas características, como eu falei, é bom desarme, bom passe curto, bom passe longo, um bom box-to-box, né, que é área a área, como fala. E eu estou muito feliz em estar aqui, né. Repete, por favor, a pergunta. Quem você se inspira na sua carreira? E eu me inspiro no Casemiro por toda a sua trajetória, né, sua trajetória vitoriosa que teve. E aqui no clube eu tenho duas inspirações, que é o Lucas Romero e o Lucas Silva. São dois atletas assim muito vitoriosos no clube, que têm sua trajetória muito vitoriosa, e eu me inspiro neles e quero fazer meu nome também aqui na história do Cruzeiro. Ô Zé aqui, boa tarde, tudo bom? Marcos Botelho, Rede TMC. Bem-vindo a Belo Horizonte. Até para continuar nessa de inspiração e ter como espelho, você tem aqui no elenco, ele é até referência do Cruzeiro e do futebol brasileiro como um todo, que é o Caio Jorge, que assim como você é pernambucano, lá na infância passou pela base do esporte, no futsal. Durante a tratativa com o Cruzeiro, você chegou a conversar com o Caio Jorge. Como que foi esse primeiro contato com ele? Se ele te inspira também, apesar de ser uma função diferente dentro do campo? Sim, Caio Jorge, sem dúvida, é um grande jogador de seleção brasileira também. Então, ele é de Recife, passou um tempo na base do esporte, no futsal, de onde eu vim também. Então,
ele me tratou super bem, desde antes de eu chegar aqui, desde dessas especulações que eu estava no Cruzeiro já, né? Aí ele me acolheu muito bem, mandou mensagem. Quando eu cheguei aqui não foi diferente, me acolheu bem. Passou por todos os jogadores, passou meu nome, passou meu contato. Então eu agradeço a ele também por essa recepção maravilhosa que ele teve comigo. Zé, boa tarde. Lucas Borges, da HG Play. Durante essa janela de transferências, uma posição que a torcida do Cruzeiro pediu muito, ou pelo menos boa parte da torcida, é essa de primeiro volante. Até pensando na suspensão do Lucas Romero nesse jogo com o Flamengo. E o próprio Pedro Lourenço citou que é uma posição que o clube só tem um específico por função. Você pode atuar nessa função de primeiro volante, independentemente de você ter assumido a camisa 5? Você pode atuar como primeiro volante? Posso sim. Sei que a camisa 5 do Cruzeiro é uma camisa pesada, uma camisa histórica, onde até meu xará não, né, o meu conterrâneo, Augusto Recife, que vestiu essa camisa tão pesada e fez história aqui no clube. Então eu consigo fazer essa função de primeiro volante sim, como eu já fiz na seleção, já fiz até lá no próprio esporte. Então eu vou trabalhar muito no meu dia a dia, sem passar por cima de ninguém, com muita humildade, para estar jogando, que é o que eu mais quero, né? Zé, aqui, Adroaldo Leal, Rádio Foi FM. Sua família está toda aqui hoje, você é muito novo, 18 anos, mas já tem experiência com seleção, enfim, agora está vindo para um clube que está brigando aí por Copa do Brasil, está brigando no Brasileiro e também na Copa Libertadores. Vendo a sua família aí, né, te acompanhando nessa entrevista de apresentação, o que passa na sua cabeça e qual que é a sua expectativa aí, né, para a sua carreira no Cruzeiro? A expectativa é uma das melhores, né, aqui no Cruzeiro, nesse clube tão grande, tão receptivo como foi. E minha família está aqui, como eu falei, assim, é muito importante para mim, para esse momento aqui tão especial na minha vida. E eu também sonho em fazer meu nome na história do Cruzeiro, um clube gigante, e sonho também em ganhar a Libertadores, uma Copa do Brasil e fazer meu nome na história do Cruzeiro. Boa tarde, Zé. Nath, ESPN. Você, continuando no assunto família, seu pai jogou, seu avô jogou, queria que você me falasse um pouco sobre a influência familiar que você teve no futebol e o como que isso atua em você até hoje. A influência veio lá desde o meu avô, né? Meu avô e meu pai também. Meu pai, infelizmente, não conseguiu chegar ao profissional porque ele não teve esse apoio que ele me dá hoje. Então, eu agradeço por tudo e faço por tudo por esse apoio que ele tem por mim, de estar junto toda hora, em seja qualquer que for o momento, seja treino por fora, seja treino aqui no clube. Então, eu quero dar muitos frutos a ele, não só a ele, mas como a toda a minha família. Zé, boa tarde, Gabriel Marques da TV Band. Estava conversando com colegas de Recife e também com o pessoal aqui em Minas. Tem uma expectativa muito grande em torno do seu nome e também de outros garotos da base do Cruzeiro, como o Papi, que também jogou na seleção sub-17, o Calman Prats também estava na sub-17. Você vê esse grupo pintando num futuro como jogadores da seleção brasileira também? Vejo sim. Até converso com eles sobre isso, né? Até com o Moraes. O Prats ligou para mim esses dias e tal. E pode ser sim. Pode ser um futuro brilhante nosso, né? Tanto dos jogadores aqui como o Calman Prats, que está lá no Borussia Dortmund, né? Então pode ser sim uma nova era da seleção brasileira. Boa tarde, Zé. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Cruzeiro. Gostaria de perguntar sobre a questão das tratativas, das negociações. O próprio Pedro Júnior disse que a comissão técnica está sendo muito ligada às negociações. Durante a tratativa, houve uma conversa sua com o Arthur Jorge? Como é que foi este contato também com o treinador do clube, que aprovou, né, de certa maneira, a sua vinda? Como é que foi esse primeiro contato com o Arthur Jorge? O primeiro contato foi quando eu cheguei aqui no clube, né? Ele chegou, me recepcionou muito bem. Me mostrou tudo que ele queria de mim, tudo que ele queria que eu fizesse em campo. Então ele passou vídeo para mim, chamou para conversar, chamou com os atletas também, me enturmou bem assim com os atletas. Então eu tenho muito que trabalhar e evoluir muito com o Arthur Jorge, que é um excelente profissional. Então só tenho a evoluir com ele e com todos do elenco do Cruzeiro. Zé Lucas, tudo bom? Prazer falar com você. Vitor Moreira da TV Alterosa. Você falou que uma das suas referências aqui no grupo é o Romero, né? E você também falou que pode ser esse primeiro volante. Então, querendo ou não, entre aspas, né, briga por uma posição também com o Romero. O que dá para pegar um cara tão ídolo aqui no clube como ele, de uma história tão rica aqui, de referência, né? E como que é para você estar ali no dia a dia com um dos caras que você disse que é a sua referência? Sim, é muito bom para mim tá convivendo com esses caras que é referência tanto aqui no clube quanto fora. Então, eu tento pegar o máximo de tudo que eles passam para mim, sobre tanto dentro de campo quanto fora de campo. Eles passam muita coisa para mim. E eu tento pegar o máximo, extrair o máximo para desenvolver bem dentro e fora de campo, né? Zé Lucas, boa tarde no ataque. Você tem essa trajetória na seleção brasileira e agora se aproxima
pré-olímpico, uma possível Olimpíada em 2028. Você projeta isso já? E também queria que você falasse um pouco da Libertadores, né? Uma competição gigantesca e você vai poder estrear com 18 anos. Eu tenho esse sonho, né, comigo, que é primeiro fazer história aqui no Cruzeiro, ganhar uma Libertadores, como falei, uma Copa do Brasil e fazer meu nome na história. Também chegar à seleção brasileira principal, que eu já passei pelas categorias de base, sub-17 e agora estou na sub-20. Então chegar nessa seleção principal para mim é um dos meus maiores sonhos também. E se Deus quiser, em 2030, se tiver uma oportunidade para mim, eu vou agarrar sim. Sobre a estreia da Libertadores, eu tô muito ansioso, querendo muito, porque pra mim é novo, né? Muito novo, então jogar uma Libertadores com 18 anos, acho que não é pra qualquer um não, então eu vou trabalhar, fazer meu máximo no dia a dia pra no dia 12 que eu possa estrear na Libertadores. Zé Lucas, aqui, Duda Branches, do Tempo Esportes. Como que tem sido sua preparação mental, tendo em vista que você chega com muita expectativa e pra você continuar tendo aquele destaque da maturidade que tem desde jovem também? Eu levo muito isso comigo, né? De estar bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente. E pra mim é os pilares que tem que estar muito bem. E o mentalmente, como eu falei, é essencial. Eu tenho que levar isso comigo sempre e tenho que estar bem sempre de mente. Porque senão eu não consigo jogar. Então é isso que eu trabalho muito. Essa minha parte mental. Eu trabalho muito. Zé Lucas, boa tarde. Lucas Barbosa, itatiaesportes.com.br. Nas negociações a gente viu uma atuação ativa, claro, da diretoria de futebol, o Pedro Júnior, o Bruno Spindel, mas também do Pedro Lourenço, que recebeu o presidente do esporte aqui, postou foto nas redes sociais, falando de uma parceria. E eu queria saber de como foi esse cuidado da diretoria, do Pedro Júnior, do Pedro Lourenço, com a sua família nas negociações, e não só falando de tempo de contrato, de questões salariais, mas também do cuidado da sua vinda e da sua família para Belo Horizonte, que foi tudo muito rápido, né? Como isso pesou também na sua escolha pelo Cruzeiro? Pesou muito. O projeto que o Cruzeiro me proporcionou, pesou muito, proporcionou para minha família, pesou muito nessa minha escolha e foi uma delas que eu escolhi. Então foi muito boa a recepção do Pedrinho, não só comigo, mas com toda a minha família, meus irmãos, minha namorada. Então só tenho a agradecer ao Pedro e ao Cruzeiro, né, que me recepcionou muito bem e me deu todo esse suporte para eu trabalhar bem. Zé Lucas, Eduardo Statucci do Lance. Falando ainda um pouco sobre sua família, o seu pai foi um dos seus primeiros treinadores, até deu alguns pitacos sobre você se tornar um meio-campista depois que você saiu, né, do futsal para o campo. Queria saber como que é ter um treinador dentro de casa, se ele puxa mais sua orelha, se ele dá algumas dicas para você também. Como eu sempre falo, meu pai tá sempre comigo, né? Desde meus 4 anos de idade, assim, ele já me colocava para jogar na escolinha que ele tinha e até agora ele não me larga, eu também não largo ele, ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai estar junto pro resto da nossa vida. Zé, agora a gente vai abrir pro sócio torcedor fazer uma pergunta para você. Okay. Ramon, sócio Cabuloso Max, seja bem-vindo ao Maior de Minas, conte sempre com o apoio do torcedor, tanto dentro de campo, na arquibancada. Desde o anúncio da sua contratação, amigos meus do seu antigo clube mandaram mensagem: olha, cuida do nosso garoto, ele é prodígio. Então, eu queria que você deixasse um recado para nós torcedores do Cruzeiro do que esperar de você dentro de campo. Só tenho a agradecer a toda a nação azulina, a toda a nação azul, que me recepcionou muito bem desde o anúncio que o Cruzeiro me anunciou. Muitas mensagens de positiva, de que vai dar tudo certo aqui, vou ser muito feliz aqui. Me apresentou também a cidade muito boa de morar. Então eu só tenho a agradecer a toda a recepção do Cruzeiro, tanto da torcida quanto do pessoal, do staff. E o que o torcedor pode esperar de mim é muita garra, muita determinação, honrar o manto toda hora, em todo jogo, em toda dividida, em toda bola. Tem que sempre jogar com o coração na ponta da chuteira. E é isso que o torcedor pode esperar de mim.